Olá, você estará assistindo agora um vídeo a respeito de um treinamento de liderança que foi ministrado na Igreja Aba no mês de fevereiro. Nós fizemos lá um treinamento dedicado ao crescimento da liderança, trazendo para eles aí muitas informações importantes a respeito do tema liderança. Esse treinamento foi dividido em vídeo em 3 partes, então agora você estará assistindo uma dessas partes, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Vamos então continuar aqui com o nosso seminário de liderança. Eu vou tentar enxergar hoje ali, vamos ver se eu consigo. Bom, nós já estamos hoje é a 3ª semana e deixa eu tirar isso aqui daqui. Semana que vem então é o nosso último encontro para falar, último encontro que eu digo se baseando aí nesse seminário. Nós vamos continuar falando sobre liderança ainda, muitas vezes. Quem sabe podemos ter em algum momento aqui, pastor, um grande seminário de liderança, trazer grandes palestrantes. Mas, especificamente desse programa, semana que vem é o nosso último encontro. E semana que vem, então, nós vamos fazer o teste, vamos explicar para vocês como é que funciona, tal. Então, é muito importante que você venha, que você traga caneta, você vai ter que preencher ali algumas questões, Então, venha preparado, não deixe de vir na semana que vem e tenta chegar. A gente tem tido, a chuva tem caído bem no horário do Tadel, Então, às vezes atrapalha um pouquinho. Mas tenta chegar no horário para que a gente consiga começar antes para poder fazer o teste, corrigir o teste e eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá? Nós, então, começamos lá na primeira semana, falamos um pouquinho. Fizemos uma introdução sobre liderança, falamos sobre a necessidade de liderança, explicamos e falamos que é muito importante que nós tenhamos, que se levantem pessoas com disposição para liderar. Por que disposição? Porque a liderança, ela é um ato da sua vontade, da sua disposição. Ela não está relacionada a uma condição inata ou natural ou biológica, seja lá qualquer coisa, para você liderar. Você pode liderar se você quiser. Então, nós dizemos que a liderança é necessária, então, entendemos que é importante que as pessoas se disponham a liderar. E é muito importante que se levantem líderes, seja na igreja, seja, sei lá, numa associação de bairros, seja na empresa, mas enfim, que as pessoas queiram liderar, porque é muito difícil você achar líderes e você formar líderes, Eu falei na semana passada, as empresas investem muito dinheiro na formação de lideranças, E se as empresas fazem isso, é porque as empresas entendem que é muito importante para uma empresa ter bons líderes. Então, a liderança é necessária, Falamos também que a liderança está num processo de transformação, ou seja, a forma como nós lideramos no passado, talvez hoje já não seja adequado, a gente precisa o quê? Se adaptar, Falamos também que o aprendizado, liderar é aprender sempre. Falamos que o aprendizado sobre liderança, ele é constante. Eu gosto muito daquela frase do Rick Warren, que diz que no momento que você para de aprender, você deixou de ser líder. Então o líder ele tem que estar constantemente se aperfeiçoando, buscando novos conhecimentos, querendo aprender fazendo curso, enfim. O líder, ele tem uma iniciativa de buscar o seu próprio desenvolvimento. Eu até falei que antigamente as pessoas esperavam uma iniciativa da organização, seja empresa, ou enfim, qualquer outra organização que ele trabalhava, a pessoa ficava ali esperando para ver se alguém ia me desenvolver. E a gente hoje já não é mais assim. As empresas, as organizações esperam que a pessoa tenha a iniciativa e ela tenha a atitude de buscar o seu próprio autodesenvolvimento. Então é muito importante que você, líder,
seja aqui na igreja, seja líder na tua empresa, você tenha a noção disso, que você precisa se aperfeiçoar, e o teu aperfeiçoamento não é a responsabilidade da tua igreja, não é a responsabilidade da tua empresa, ele é a responsabilidade sua, é você que vai buscar o seu desenvolvimento, é você que vai desejar crescer. Tanto a empresa, quanto a igreja, quanto a associação, quanto a organização, elas vão fornecer para você ferramentas, vão fornecer para você caminhos, vão fornecer para você oportunidades, mas a iniciativa parte de você. Você tem que querer aprender, você tem que querer melhorar, você tem que desejar estar em constante aperfeiçoamento, até porque liderar é aprender sempre, tá? Bom, falamos sobre a definição do termo, liderar é o que então? Liderar é influenciar. Bom, você já aprendeu, pelo menos se vocês terminarem as 4 semanas, mas eu não aprendi nada lá. Vai dizer, pelo menos eu aprendi uma coisa, que liderança é influência, né? Então liderar é influenciar. Liderar não é mandar ninguém, não é você ficando dando ordem e tal, faça isso, faça aquilo. Mas liderar é influenciar pessoas. Você vai influenciar pessoas a seguir você. Você vai influenciar pessoas a caminhar com você para a visão que você tem, a visão que Deus tem te dado para a tua empresa, para a tua organização, para o teu GC, para a igreja. E as pessoas vão seguir você para um lugar que nem você foi ainda. Isso que é mais legal de tudo, nem você foi para lá. Mas as pessoas vão ser influenciadas por você, vão falar, não, fechei com você, estou com você e vou com você. Para esse lugar que você não foi ainda. Então, liderar é influenciar pessoas, tá? Falamos sobre isso, botamos várias pessoas ali que são referenciais sobre liderança, né? Falamos sobre as teorias, eu vou pular, que eu já, de certa forma, já falei sobre isso na semana passada. E aí começamos a falar sobre os aspectos da liderança, falamos sobre a visão, né? O que é a visão na liderança? Segundo alguns estudiosos, a visão é a mais importante para a liderança. Alguns chegam a dizer que não existe liderança se não tiver visão. E a gente explicou que é muito importante, porque quem lidera, ele tem pessoas seguindo ele. E se você não tem uma visão clara de onde você está indo, essas pessoas vão começar a confundir, vão começar a ficar confusa, vão começar a dizer, ei, espera lá, para onde esse cara está me levando? E a grande pergunta que eu fiz aqui, para todos na semana passada, quando falamos sobre visão, é para onde você está levando teus liderados? Para que lugar você está levando teus liderados? Se os teus liderados hoje perguntassem para você, para onde você está nos levando? Será que estaria claro, você conseguiria responder isso rapidamente? Então, se você não consegue responder isso rapidamente, é que ou você não tem uma visão para os seus liderados, ou isso não está muito claro para você. Então, você precisa trabalhar isso, para que isso esteja claro. E a hora que isso está claro para você, você está indo para aquele lugar, todo mundo vai ter a segurança de seguir você, porque as pessoas vão perceber que você não é um cego guiando cego, mas que você tem um objetivo claro, você tem uma visão clara. Então, a visão, ela é o início da liderança, ela é muito importante nesse processo da liderança. Falamos bastante sobre isso, né? Falamos que a visão antecipa um lugar. Nós ainda não sabemos, ou melhor, nós ainda não provamos de um lugar futuro, mas nós antevemos esse lugar futuro pela visão. E o exemplo que eu dei foi, quando Deus fala com Josué, a primeira coisa que Deus faz é dar detalhes da terra prometida. Fala, olha, a terra é de lá até aqui. Então, para que Josué mentalmente possa começar a desenhar na sua mente uma visão daquele lugar para onde eles iriam, qual seria o objetivo que eles tinham. Aí falamos também, seguindo lá, falamos sobre a comunicação na liderança, falamos dos conceitos de comunicação, falamos ali sobre feedback, que é muito importante no processo de comunicação, né? Falamos que existe feedback formal e feedback informal. Qual que é o feedback formal? Aquele que é pré... O Tiago pediu para eu ficar aqui no quadrado, né, Tiago? E eu sempre esqueço. Tem o feedback formal, que é aquele feedback que você tem lá um procedimento para fazer. A empresa tem lá avaliação,
já está no programa, todo ano, de 6 em 6 meses, a igreja tem discipulado, acontece, né, toda semana, tal dia, tal hora, isso é formal. Mas tem lá o feedback informal, que é aquele que qualquer um pode fazer para qualquer. Né? Lembra da história que eu contei para vocês do Michael Jackson, da meia branca, né? Vocês lembram disso ou não? Lembram, né? Então, quem não veio vai ficar curioso para saber a história da meia branca. Então, o feedback informal é aquilo que você fala com uma pessoa e você dá um feedback para ela. E no processo de comunicação, é muito importante que você dê feedback para as pessoas, para que as pessoas possam ter a consciência da participação dela no processo como um todo. Às vezes você está ali, poxa, mas esse liderado meu aqui, esse cara não está entregando aquilo que eu queria que ele entregasse, não está fazendo como eu queria que eu fizesse, mas ele mesmo não sabe disso. E o maior problema que se tem em ambientes corporativos, seja empresa, seja organizações, seja igreja, é o problema da comunicação, gente. É o maior problema que existe. As pessoas não se comunicam direito. As coisas às vezes não são claras, né? Então você espera algo daquela pessoa, né? Mas você mesmo não fala, às vezes não comunica aquilo. Lembra que eu falei para vocês da minha mulher, que espera que eu leve o lixo toda manhã, né? E o lixo está ali, mas o homem é diferente. O homem, entendeu? O lixo está ali, mas se não falar para o homem que ele tem que pegar o lixo, ele passa pelo lixo. Eu passo 18 vezes pelo saco de lixo, né? Outro problema lá em casa é a luz acesa. Eu chego lá, acendo a luz e vou para cima e fica a luz acesa. Aí minha esposa, apaga a luz. Né? Então tem que comunicar, você tem que falar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Um dia o marido vai gravar isso, né? E vai fazer automaticamente. Tá? Mas a comunicação é muito importante. Não tem como você liderar se você não se comunicar bem. E comunicação na liderança não é a tua capacidade de oratória. Nós vamos falar sobre isso mais na próxima semana. Nem todas as pessoas têm desenvolvido uma capacidade de se comunicar para grupos. Então não é isso. A comunicação na liderança é a forma como você consegue passar para os seus liderados a visão, aquilo que você espera deles, e também a forma como você recebe o feedback a respeito da sua liderança. Né? Lembra que eu contei para vocês que, belo dia, na empresa que eu trabalhava, cheguei lá, tinha um livro em cima da minha mesa com um bilhetinho, leia. Né? Porque os meus liderados, eles entendiam que a minha liderança não estava boa. Né? No sentido da relação com eles lá. E depois que eles me contaram ainda que eu subia a escada lá, o povo tremia tudo de medo. Eu era ruim, irmãos, né? Era bravo. Né? As pessoas falavam, não, você subia a escada aqui, o povo já ficava tudo com medo de você. E eu falei, mas sério isso? Mas nunca ninguém me falou isso. Aquilo não era uma coisa óbvia para mim. O problema nesse processo de liderança é que às vezes a gente acha que as coisas são óbvias para o outro. E nem tudo é óbvio para o outro. Nem tudo é óbvio para o teu liderado a respeito daquilo que você quer a respeito dele. E nem tudo, liderado, é óbvio para o chefe, para o líder, a respeito de como você gostaria que fosse a liderança dele. Então, por isso que Deus nos deu o quê? A boca e o ouvido. E se você tiver dificuldade de falar, por exemplo, tiver uma deficiência, você pode fazer por libras, né? Mas Deus nos deu a condição do quê? De se comunicar. De falarmos um com o outro, de falarmos. Então, o processo de liderança ele vai ficar muito bom se houver uma comunicação fluindo constantemente, tá? Falamos também da importância do feedback, tal, falamos sobre isso. Demos a dica lá do sanduíche, quando você vai dar um feedback. Falamos que o feedback mais complicado e mais difícil é o feedback negativo, né? Quando você tem que corrigir uma pessoa, quando você tem que corrigir um comportamento. E aí nós demos aqui a dica para os liderados do feedback, você fazer o sanduíche. Né? O fazer o sanduíche não é convidar o cara para ir lá no Burger King, sei lá, no Madeiro, né? Mas é o quê? Como é que é o sanduíche? É um elogio, aí vem a correção, a crítica, e fecha com um elogio. Esses dias um liderado supervisor aqui, ele falou, pastor, usei a técnica do sanduíche, mas foi uma benção.
precisava corrigir uma pessoa, daí cheguei lá, dei aquela azeitada no cara, enchi a bola do cara, né, um monte de elogio para ele e tal, daí depois eu corrigi ele, e depois eu fechei com elogio, ele recebeu a correção e nem sentiu, saiu de lá rindo ainda, né? Então é uma técnica de você amenizar o feedback negativo, tá? Falamos que feedback visa o crescimento das pessoas. O que é isso? O objetivo principal do feedback, seja ele na empresa, seja ele no discipulado, é você fazer a pessoa crescer, né? Então não é feed paulada, não é você aproveitar aquele momento para descarregar toda a sua raiva, toda a sua mágoa, né? O dia foi ruim, você pega o cara, esse cara agora vai sofrer na minha mão, vou fazer ele pagar por tudo que eu sofri hoje. Não. O ideal do feedback, o propósito do feedback é que você possa fazer o crescimento da pessoa. Então veja, quem dá o feedback, quem está dando o feedback, ele está dando o feedback para que o outro possa crescer. Então você tem que pensar sempre nisso. Por mais que haja necessidade, às vezes, de fazer ajustes, de fazer correções, de corrigir comportamentos, tal, você tem que pensar que você deve fazer sempre pensando no crescimento daquela pessoa. Ok? E hoje nós vamos falar sobre motivação. Então, hoje nós vamos falar sobre duas coisas, motivação e liderando com exemplo, tá? E aí, semana que vem, a gente fecha com o teste de DISC. Eu vou virar de costa para vocês, porque, olha, eu até tento enxergar ali, mas a idade já não ajuda muito, né? Os títulos lá eu consigo ler, mas as letrinhas pequenas eu não consigo, tá? Então, nós vamos falar sobre um processo de motivação, né? Por que é necessário falar sobre isso? Porque a motivação, ela é o gás da pessoa, né? A motivação é que faz a gente andar um pouquinho mais, é que faz a gente querer andar. Então, um dos processos que acontece muitas vezes em grupos é que você encontra pessoas desmotivadas. As pessoas estão desmotivadas e aí, às vezes até o líder está desmotivado, né? E aí a coisa não vai. Às vezes a gente vai visitar um GC, chega lá, você vê os irmãos, meu Deus do céu, deixa eu dar um choque aqui, ver se botar um fio desencapado para dar uma pegada assim. Por quê? Irmãos, motivação e desmotivação, ele é um processo normal da nossa vida. Todo dia a gente acorda motivado, sim ou não? Não. Tem dia que você sai, né? Você acorda, vai tomar banho, sai do banheiro no meio daquela fumaça assim, parece uma aparição de glória. Você está motivado, né? Abre a porta do banheiro, aquela fumaça toda, você sai de lá super... Tem dia que você fala, meu Deus do céu, eu não quero nem sair da cama hoje. Então esse processo é normal. Existe aí um fluxo de ânimo, né? Que tem dias que a gente está mais animado e tem dias que a gente está menos animado. Isso está relacionado com as nossas experiências do cotidiano, aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia. Quer ver? Na quinta-feira, se o time ganhou, o cara já acorda bom, né? Faceiro. Já fica pensando, vou mandar o WhatsApp para todo mundo dos que perderam lá, né? Acorda até mais cedo. Aí se o time perdeu, o cara vai pianinho para a empresa, não fala com ninguém, entra, passa direto, tenta passar escondido. Então, são as circunstâncias do dia a dia, né? Aquilo que a gente vive. Eu dei exemplo do time, mas pode ser qualquer outra situação, né? Aquilo que nós vivemos no dia a dia, as experiências que nós temos durante a nossa vida, isso acaba o quê? Acaba influenciando na nossa motivação. E, queridos, deixa eu te dizer, isso é natural do ser humano. Está ali o pastor Jéssica, é psicólogo, depois você pergunta, pede para ele te explicar o porquê, né? Mas é natural, né, pastor? A Bíblia não esconde isso. Você olha para a Bíblia, você encontra personagens que estão altamente motivados, você lê 2 capítulos depois, o cara está pedindo a morte. Elias está lá, num processo lá, a Bíblia diz que ele fez um desafio para os profetas de Baal, aquela coisa Spielbergiana, né? Fogo caindo do céu, consumindo tudo, aquela coisa assim que nem Hollywood faz igual, e ele sai de lá pisando firme, não, agora, e mata não sei quantas pessoas.
a Jezabel bate o pé, ele sai dali, se intoca numa caverna e fala para Deus, não adianta mais, é melhor morrer mesmo, tal. Então você vê um processo de ânimo na vida dele, que sai de um estágio lá de cima e vai para um estágio lá embaixo. Então o que acontece? Você como líder, você tem que entender que tanto você passa por isso, quanto seus liderados passam por isso. Obviamente que você como líder, a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. E o Stan Lee parafraseou isso na frase do tio Ben. Quem conhece o tio Ben aqui? Os homens os nerds aí conhecem, né? O tio Ben é o tio do Homem-Aranha, do Peter Parker, né? O tio Ben dizia para ele assim, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, né? Então, mas a Bíblia diz isso, né, de outra forma, ela diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. O líder também passa por esse processo de ter aí, digamos assim, vales e picos no seu ânimo, né? Mas espera-se dele um pouquinho mais, que ele saiba trabalhar com isso, e que ele tenha condição de avaliar isso nos seus liderados, que ele tenha condição de olhar para isso no seu grupo, e ele tenha condição de fazer com que os seus liderados estejam se motivando, né? Estejam numa condição de ânimo melhor. Então, espera-se do líder isso, tá? E é muito importante, se a gente quer chegar em algum lugar, se a gente quer ir para algum lugar, nós precisamos estar motivados para isso, né? Porque quando não está motivado, a coisa é complicada. É verdade? O líder do GC chega lá, irmãos, vamos multiplicar daqui 3 meses, aí o irmão vibra assim, né? Dá aquela vibradinha assim, né? O cara já pensa, meu Deus, que ânimo é esse, né? Que motivação é essa? Então, apesar desse tema motivação ficar banalizado, as pessoas falam, muita gente fala sobre motivação, e tem realmente, né, esse processo de pessoas que fazem palestras, não sei o que e tal, e eu acho isso importante. Motivação, querido, não é um processo que você faz uma vez e não faz mais. Eu vi uma frase muito legal sobre motivação, que diz que, as pessoas criticam, não, eu vou na palestra lá, vamos dizer aí sei lá, vamos falar um palestrante famoso que tem hoje em dia, o Daniel Godry. Vou na palestra do Godry, o cara sai super motivado lá, daí fala, não, mas não vale a pena, porque 3 dias depois a gente volta ao que era antes. Aí eu vi uma frase, essa semana não, faz alguns dias que eu gravei, que falava o quê? Motivação é igual banho, querido. Você precisa fazer sempre. Ninguém reclama, eu tomei banho, eu tenho que tomar banho. Tem gente que reclama, mas a maioria não reclama. A maioria não reclama. Mas motivação é o mesmo processo. Você deve estar fazendo constantemente a motivação pelo mesmo motivo que você toma banho constantemente. Você tem que estar fazendo isso. E a gente tem que encontrar o quê? Quais são as coisas que nos motivam? Em tudo. Em todas as áreas, na tua liderança, na tua vida, quais são as coisas que te motivam, né? Então, você vai buscar isso. Mas vamos lá para o texto para a gente não se estender. A palavra motivação, de certa forma, acabou um pouco rebuscada pelo seu uso indevido e deturpado, mas a motivação é uma das características mais importantes da liderança. Sem motivação, nossos talentos mais raros, técnicas mais precisas, ficam perdidos e sem uso. Então, grife isso aqui, ó. Sem motivação, você pode ser o melhor técnico do mundo. Você pode ter a melhor habilidade do mundo. Se você não estiver motivado para usar isso, serve para nada. Aí você pega uma pessoa que nem é tão hábil quanto você, mas está super motivado, cheio de vontade, ele vai entregar melhor do que aquele que tem técnica. Então eu não estou dizendo que técnica não é importante, lógico que é importante, mas a técnica ela é uma ferramenta. Se você não estiver motivado para usá-la, não vai servir muito. Então, o líder precisa ser alguém o quê? Nossa, irmãos, ainda bem que aqui não é líder, né? O líder precisa ser alguém o quê? Yes. Né? Você fala, yes. Precisa ser motivado. Sabe por que precisa ser motivado?
Porque os seus liderados leem a tua motivação. Eu falei aqui já, acho que foi no primeiro, não lembro que dia que foi, se foi no segundo, no primeiro. O corpo exala, gente. Não tem como você esconder desmotivação. Não tem como você esconder que a coisa não está legal. O corpo exala isso. Você chega num grupo, né, não precisa ninguém falar nada. Você já fala, cara, esse grupo aqui é pilhado, ligado no 220, esses caras aqui estão fazendo buraco, patinando e tal. Aí você chega num outro, você fala, Jesus, misericórdia. Parece que eu cheguei numa igreja daquela denominação sorveteriana congelada. Né? Todo mundo ali. Vamos lá. Então falta a vibração. É muito importante motivar. E quem faz isso é o líder. O líder é responsável por isso. O líder é responsável por estar lá. As pessoas precisam de incentivo. As pessoas precisam de alguém que as motive, que as faça sair do comum. É necessário isso. E se espera que o líder faça isso. Mas para que o líder faça isso, o líder precisa ser alguém o quê? Né? E alguém capaz de motivar. A motivação é capaz de fazer com que as pessoas possam dar o quê? O melhor de si. As pessoas vão dar o melhor de si se estiverem motivadas. Talvez existam talentos os mais variados no grupo aí. Às vezes você olha para o teu grupo lá, tem talentos mais variados, está lá escondido, que a pessoa não usa porque não tem motivação para isso. É óbvio que a gente vive num tempo que é necessário você se automotivar. Eu entendo isso. E realmente as pessoas não vão ser empurradas sempre. E nem podem empurrar sempre. Mas o líder tem que ser o cara ali, né? Está sempre com um sorrisão, tal. Eu sou o primeiro a chegar, eu estou animado e tal, o negócio vai funcionar, e vamos lá, não sei o quê. Aí você encosta no líder, às vezes o líder é aquele, não, rapaz, é o cara que só dá notícia ruim. Parece que é esse programa que passa meio-dia de tragédia aí, né? Ah, não está ruim, você veja a crise, essa empresa aí, essa igreja de novo, vai aí, ó, vamos cortar, fazer sujeira de novo. O líder está indo para um outro caminho. Às vezes ele não tem uma palavra positiva, não tem algo positivo para entregar, ele está mais preocupado em criticar. Então, as pessoas seguem ele. Mas deixa eu dizer algo para você. As pessoas seguem até um momento. Porque nem os liderados aguentam a falta de motivação, porque as pessoas precisam estar motivadas. A gente quer seguir alguém alegre, alguém que tenha vontade, alguém que deseje ir para algum lugar. É isso que faz com que a gente siga as pessoas. Né? E, queridos, isso não está relacionado à idade, não está relacionado a se é homem, se é mulher, não está relacionado se você ao temperamento, né? Óbvio que existem temperamentos que são mais extrovertidos, existem temperamentos que são menos extrovertidos, mas a motivação é aquele impulso, aquela vibração, aquela coisa que você fala, não, vamos lá, vamos fazer, vai acontecer e tal. Então o líder precisa tanto motivar, quanto precisa ser motivado. Uma definição de motivação é dada por Storner e Freeman, que dizem, motivação refere-se aos fatores que provocam, canalizam e sustentam o comportamento de um indivíduo. Então, a motivação, ela sustenta o comportamento. É aquela, nós falamos até, acho que dei o exemplo na semana passada, e foi falado aqui já, acho que o pastor Haroldo falou, o pastor Adilson falou também, mas é uma frase atribuída, não sei a quem, mas que diz, você pergunta para o cara lá, estão construindo a mesma parede, para um você pergunta o que você está fazendo, estou fazendo uma parede de tijolo. Né? O outro que está fazendo, estou fazendo uma grande catedral. Né? Na prática é a mesma coisa, a questão é a mesma parede. Mas o motivado, ele enxerga as coisas de outra maneira. Ele olha para as coisas de outra maneira. Então você, como líder, você tem que ter essa capacidade de discernir isso. De falar, eu preciso dar um up aqui no meu grupo. Eu preciso dar uma chacoalhada aqui no limoeiro. E é necessário o movimento. O movimento traz oxigenação, o movimento faz com que as pessoas saiam do comum. Eu sempre gosto de dizer, e tenho repetido, que a lei da física, ela se aplica ao comportamento. E tem uma lei de Newton, que eu não sei se é a primeira, a segunda ou a terceira, eu já não lembro mais, mas que ela diz que todos os corpos tendem ao repouso. Tá?
Então, o que significa isso? Que é natural o processo de você se acomodar, é natural o processo de você parar, de não ter movimento. Então, precisa que alguém vá lá e chute a bola para que ela entre em movimento novamente. Se a gente pegar uma bola aqui, tem uma grama aqui, ó, né? A gente dá um chute nessa bola, ela vai até um lugar, enquanto a força, né, de inércia e, sei lá, de rotação, eu não lembro das aulas de física, a Bia não está aí, cadê a Bia? A Bia está dando aula, né? A Bia que é da área. Mas a bola vai chegar no momento que ela vai parar. E, querido, não adianta a gente ficar lamentando que a bola parou, você entendeu? Você vê, rapaz, essa bola era tão boa antigamente, essa bola rodava, essa bola girava, ia para lá e para cá, agora você vê essa bola parar, não é mais como... Alguém precisa fazer a bola entrar em movimento novamente. Então, todos os corpos tendem o repouso, até que uma força contrária os coloque em movimento, e espera que o líder faça isso. Tá? E espera que o líder tenha comportamentos que venham a contribuir para que esse processo de motivação aconteça. E não aconteça o inverso, um processo de desmotivação. Uma das experiências que eu tenho na vida corporativa que eu nunca me esqueço. Eu virei gerente aqui em Curitiba, aí trabalhei 1 ano como gerente, ainda era um gerente noviço, né? E aí eu fui para Porto Alegre, abri uma filial da empresa lá, trabalhei 1 ano em Porto Alegre, então tinha aí 2 anos como gestor. E aí um dia chegou lá os diretores da empresa, falaram, queremos que você volte para Curitiba, você vai assumir um negócio da empresa lá, e você vai ser o papa desse negócio, você vai mandar em tudo lá, e eu falei, agora estou bem, né? Agora é comigo. E aí então voltamos para Curitiba, e eu assumi um negócio lá. 1 semana que eu tinha assumido, ele contratou um diretor e colocou para eu responder para o cara. Eu falei, ué, mas trouxe, eu estava bem de boa lá em Porto Alegre, tomando chimarrão, comendo costela, me tirou de lá para voltar para Curitiba e disse que eu ia mandar em tudo, agora botou um diretor aqui, e o cara tinha vindo da antiga Global Telecom, era diretor da Global Telecom, hoje é Vivo, né? E ele foi mandar lá e agora você vai responder para ele. Ele falou, pô, eu fiquei até meio chateado. E depois o que aconteceu? As experiências que eu fui tendo nesse processo, eu fui entendendo que foi muito bom para mim. Foi melhor para mim do que se eu não tivesse ninguém, porque eu ainda estava me construindo como líder, como gestor. Mas eu nunca esqueço de um dia, uma experiência que aconteceu. Everton Tavani da Costa Veiga, ele é diretor a última vez que eu soube dele, ele estava acho que na Itautec, enfim, empresa de tecnologia. E deu um rebu lá no departamento, assim, e uma bagunça, o povo estava reclamando, não sei o que houve, teve um problema, como tem em qualquer empresa, e o povo tudo reclamando e tal, porque isso aqui não adianta, porque não sei o quê, porque não funciona e tal, não sei o quê. E a minha sala dele era assim, né? Por exemplo, tinha um salão aberto aqui, onde ficava todo mundo que trabalhava, e eu tinha uma sala aqui, do lado da sala dele, que era uma parede de vidro, e dividia a minha sala com a sala dele com uma parede de vidro. E aí eu fui lá, o que está acontecendo aí? E aí o povo foi me contando o problema que tinha acontecido, né? E deu 5 minutos, eu estava junto com o povo, malhando a empresa, malhando o sistema, malhando todo mundo, e já querendo subir lá em cima e brigar e tal. E eu nunca me esqueço, daí o Everton me chamou, vem cá um pouquinho. Daí ele me chamou na sala dele, fechou a porta, falou, Iverson, deixa eu te falar um negócio para você que você não pode esquecer. Você precisa ser um para-raio e não um fomentador de raio. E aí eu falei, fiquei aquilo na cabeça, aí depois eu fiquei raciocinando com aquilo, eu falei, pô, ele tem razão, cara. Eu como líder tinha que ir lá, não, pessoal, não, vamos resolver, tal, parou, tal, acabou, porque o pessoal já estava entrando num processo de desmotivação, estava todo mundo descontente com uma ferramenta, estava todo mundo descontente com um processo, e eu como líder, em vez de ser alguém lá que fosse apaziguar aquilo, que fosse lá para melhorar aquilo, eu já estava no meio, já estava dando pernada igual todo mundo lá, mas ele falou aquilo, e deixa eu dizer uma coisa, eu não sou tonto. O que é eu não sou tonto? Se a pessoa me ensina algo bom, eu aprendo, não precisa falar 2 vezes, eu tento aprender na primeira. E eu falei, esse cara tem razão. Esse cara tem razão, a minha atitude como líder foi deplorável, a minha atitude como líder foi imatura, a minha atitude como líder foi errada. Você entendeu?
a tua função como líder, ela requer de você que você seja um fator que venha diminuir a desmotivação e que você seja um fator que venha aumentar a motivação. É isso que se espera de um líder. Nada mais do que isso. Motivos para reclamar, para achar que tudo não está bem, existem vários. Você não precisa nem sair de casa. Se você do WhatsApp, você vai encontrar N motivos para reclamar, para dizer que não está bom, para dizer que está ruim, que não sei o quê. Mas se espera de um líder que ele olhe para o copo sempre meio cheio. Aquela história do copo que eu já falei aqui, né? Para algumas pessoas, você bota o copo até metade com água. Falando em copo com água, se alguém puder trazer um copinho aqui para dar uma... Então você pega um copo assim, você põe até metade com água. O desmotivado vai olhar para esse copo e vai dizer para você, esse copo está meio vazio. E o motivado vai olhar para esse copo e vai dizer, esse copo está meio cheio. O líder se espera dele, que independente da circunstância, ele sempre esteja olhando e dizendo, olha, esse copo está meio cheio. Esse copo está meio cheio. Vamos lá, pessoal, vamos lá, que tá bom, está ficando bom, tá? Então, se espera do líder isso. Uma das coisas necessárias ao líder é estar costumeiramente medindo o nível de motivação dos seus liderados. Tá? Então, o líder precisa estar atento a isso. É o líder que vê isso. Não se espera de outra pessoa, é o líder que vê isso. Então, deixa eu dizer algo aqui para você. Se teu grupo está desmotivado, você como líder tem responsabilidade disso. Tem responsabilidade disso. Você tem que estar medindo isso. Você tem que estar olhando isso. Você tem que, é que não um termômetro, né? É que se você tivesse lá, bota lá e fica medindo. Porque se o negócio baixar muito, é você que tem que fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, em pouco tempo você vai ser absorvido pelo grupo. Eu sou, por formação, sociólogo. E a sociologia e as ciências sociais, elas dizem que nós somos o comportamento do grupo, nós absorvemos o comportamento do grupo. Então, se você tem que estar detectando o que está acontecendo e rapidamente você tem que agir, porque senão, em pouco tempo, é você que está desmotivado. E você nem sabe por quê, de repente você está se vendo a coisa, não está bom, não está ruim. Agora, a motivação, ela vem do líder. Ai, pastor, você fala isso, agora botou mais peso nas minhas costas, porque eu faço de tudo, viro pirueta, boto peruca. O Tonzinho que de vez em quando botar umas perucas lá no GC dele, lá. Eu faço de tudo e o povo não se motiva, continue fazendo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisas aí que a melhor filosofia é a filosofia daquele peixinho do desenho lá, continue a nadar. Entendeu? Pare nunca. Como é que é o nome dela? A Dolly. Continue a nadar, não para nunca. Uma hora vai engrenar, uma hora vai funcionar. Não para nunca de orar, não para nunca de motivar, não para nunca de trazer novidades, não para nunca de querer ir à frente. Então, é o líder que faz isso. Não se espera dos liderados isso, se espera do líder. Tá? E o líder tem que estar medindo isso. Cada pessoa possui fatores motivadores diferentes, é óbvio. Então, você tem que olhar para o teu grupo, eu pulei ali, né? Você tem que olhar para o teu grupo, por que nós vamos fazer o teste DISC? Né? E, de repente, depois, se você quiser, eu te empresto o formulário, te explico como é que você faz, você vai fazer no teu grupo. Você vai entender o comportamento de cada um e vai entender que as pessoas se motivam por fatores diferentes. Você pega o dominante, né? O dominante é o D do DISC. O dominante é um cara que se motiva por desafio. Você fala para o cara, duvido você sair aqui agora e lá na chuva, se você for, vai ganhar uma janta. O dominante sai patinando, vai se molha todo e volta, eu quero a minha janta. Você entendeu? Você fala para o melancólico, ele, vai para lá, não quero janta nenhuma não, quero ficar aqui de boa, bem tranquilão. Mas você fala para o melancólico, vamos ali fazer uma planilha no Excel, né, do relatório financeiro, aí o cara dá aquela
Opa, esse negócio, é o cara das planilhas, é o cara dos números, é o cara do raciocínio, é o cara... Então, as pessoas possuem fatores motivadores diferentes. As empresas, às vezes, elas querem motivar igual, né? E é errado isso, né? É o mesmo fator motivador da contabilidade ao de vendas. Não dá certo. Um se motiva de um jeito, o outro se motiva de outro. São perfis diferentes. Então, são comportamentos diferentes. E você tem que olhar para o teu grupo e entender isso. As pessoas vão se motivar de forma diferente no teu grupo. Então, você como líder, primeiro, você tem que entender aquilo que te motiva. O teu líder, né, o teu supervisor, o teu pastor, o teu gerente, seja lá o que for, ele tem que conhecer você para te motivar e você tem que conhecer os seus liderados para que você possa também, de uma forma individual, na medida do possível, é óbvio, mas de uma forma individual, você possa fazer, dar lá o seu gás de motivação naquilo que realmente motiva as pessoas. Tem um livro muito legal que fala sobre isso, que a gente fala para casais, mas que segue a mesma filosofia, se eu não me engano é do Gary Chapman, que é As 5 Linguagens do Amor. É isso, né? Quem fez Casados para Sempre já sabe. Quem já leu? Então, o livro fala sobre isso, as pessoas, e o livro é baseado nessa filosofia de comportamento que nós vamos falar. As pessoas, elas possuem fatores motivadores diferentes. O livro fala sobre a linguagem de amor, como é que você fala, né, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, qual a linguagem de amor que ele entende. Né? Se você não compreender o jeitão da pessoa, você fala A, a pessoa entende Z. Né? Então é importante você entender um pouquinho quais são os fatores motivadores, porque as pessoas não possuem os mesmos fatores. Tá? Importante entender o temperamento, a personalidade, ok? Vamos seguir. Algumas dicas para motivar. Encontre o propósito e a visão de futuro comum. As pessoas vão estar motivadas se tiver visão. Se não tiver visão, quando nós vamos multiplicar aqui esse GC? Não sei. Quando der, né? Um dia vai dar, a gente multiplica daí. Eu quero mais para... Estamos indo para onde? A gente só está vindo aqui, a gente vem quarta-feira, não tem nada bom na televisão. Então a gente vem aí se reunir e tal. Então isso não motiva. As pessoas são motivadas por gente que tem visão, gente que tem propósito, gente que tem objetivo, gente que tem meta, isso que motiva as pessoas. Tá? Tenha segurança, o líder tem que ser seguro. Ele não pode ser aquele desconfiado, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que eu vou conseguir? Né? Pastor, e agora, o que eu faço? Não. Outra coisa, a vida corporativa, ela traz muitos ensinamentos. Meu primeiro emprego, office boy numa empresa, já contei essa história para vocês, que antigamente a gente começava na escadinha, né? Eu era office boy, e aí, há pouco tempo, uns 45 dias lá, tinha um cara que trabalhava no computador lá, e trabalhava no computador, e o cara saiu. Aí veio o gerente financeiro da empresa lá, falou: "Ô Iverson, você vai para o lugar do cara ali, você sabe mexer com o computador?" E eu fiquei, não sabia nem ligar o computador, né? Estou falando 1990, irmãos. O computador tinha menos que tem, sei lá, nessa capacidade de memória dele tinha menos que tinha nessa caneta. Eu não sabia. Daí um cara me chamou: "Cara, nunca mais faça isso." Um colega, olha aí o que eu falei para vocês do feedback informal. O colega encostou e falou: "Cara, nunca mais faça isso. Você fala que você vai dar teu jeito, você fala que você vai aprender." Né? Eu vou dizer, na época é pecado, né, irmão? Vocês não vão fazer, não vão mentir. Mas ele falou para mim: "Não, você diz que você sabe tudo. Você não vai fazer isso porque mentir é pecado. Mas você diz que você dá um jeito que você aprende. Você se vira, não mostra. E um líder inseguro, o cara vem para o GC, vê o líder com medo, ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Para onde eu vou agora? Será que agora é louvor? Será que agora é oferta? Será que eu... Ai, desesperado. Querido, você pode estar morrendo de medo, mas você está andando que nem se fosse, né? Peito estufado, né? Entendeu? Você está andando assim. Você pode não saber de nada que está acontecendo, mas você está seguro. Oh, glória, o Senhor é a nossa força. Né?
Você anda seguro. Então, você não pode transmitir insegurança. Desenvolva o sentimento de autonomia. Isso aqui é muito importante. A gente tem falado aqui. Gente, as pessoas precisam ter propósito. As pessoas precisam entender que aquilo que elas fazem é importante dentro do grupo. O que é sentimento de autonomia? Delegue as coisas para as pessoas. A gente tem insistido em falar isso. Mas a gente ainda encontra um líder que chega, que ele abre, ele faz tudo. Tudo ele faz. Ele abre o GC, ele arruma as cadeiras, ele frita pipoca, ele canta as músicas, ele tira a oferta, né, faz tudo. Aí o cara que vai lá fala, mas para que eu sirvo para esse negócio aqui? Não sirvo para nada. Então, se você quer motivar as pessoas, façam elas sentirem que aquilo que elas fazem é importante, que a presença delas é importante, que o trabalho que ela faz lá é importante. As pessoas precisam ter essa noção de que existe uma importância naquilo que ela faz, tá? Relacione-se com seus liderados. É óbvio, você não vai motivar ninguém se você nem fala com as pessoas. Você vê seus liderados no dia do GC. Acabou o GC, sumiu. É o líder ninja, né? Você joga aquela negócio de fumaça e você some. Nunca mais você vê, você não manda nem um WhatsApp. Olha, vou dizer para vocês, hein? Pastor fica de olho em grupo de WhatsApp, né? Cadê os pastores aí? Ó? Fica ou não fica? A pastora fica só ali, ó. Ô GC aqui que tá morno. Acontece nada aqui. Twitter, Facebook, tudo. Aí fica lá olhando, porque não acontece nada. Nem um memezinho daqueles engraçados que tem no WhatsApp ali, as pessoas mandam. É o líder ninja. Quarta-feira acabou o GC, ele joga o negócio de fumaça, some. Você só vai ver ele na outra quarta-feira. Então, assim, aí o líder... Ai, mas meu GC está tão ruim. Meu grupo está tão desmotivado. Né? Aí eu esperava mais desse grupo. Então, primeira coisa... Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendi isso, eu estou escrevendo um livro sobre liderança. Para escrever um livro sobre liderança, eu estou pesquisando. E, se eu não me engano, isso está no livro que eu citei semana passada. Se eu não me engano, está no livro o Monge Executivo. Que diz assim, que as pessoas, elas vão seguir aqueles que elas entendem que se importam com elas. As pessoas não vão seguir você porque você tem uma carteirinha de líder, né? As pessoas não vão seguir você porque no crachá da empresa você é o gerente. As pessoas não vão seguir você porque você vê aqui na frente um dia o pastor Adilson orou por você e tal, e agora você é líder, tal, não sei o quê. As pessoas vão seguir você se elas entendem que você se interessa por elas. E se você se interessa por elas, o básico do interesse é a comunicação. O básico do básico começa por aí. Se você não se comunica bem com seus liderados, você não demonstra interesse. Reconheça trabalhos bem feitos, então isso aqui elogie. Né? Não seja severo com os erros. Volte e meia a gente vê no Facebook um negócio que é tão óbvio, mas que a gente precisa falar. Né? Corrija no privado e elogie no público. E às vezes os líderes não entendem isso. Eu acho que na igreja isso não acontece. A Sueli está rindo por quê, Sueli? Mas assim, empresa, irmão, é muito comum isso às vezes. Entendeu? O cara já mete a boca no outro lá, na frente de todo mundo e tal. Os europeus principalmente, eles falam que os brasileiros são muito sensíveis. Eu tive chefe português, e os portugueses metem a boca, não quer nem saber. E aí era uma choradeira na empresa lá, né? Pegava as mulheres na TPM ainda, às vezes. Sempre tinha outra, porque o brasileiro é sensível. Então você tem que cuidar com isso. Então elogie em público e corrija no privado. Chama no privado ali e fala, trouxe um Burger King para você, um sanduíche, né? Mas elogie em público e corrija no privado. Não seja severo demais com os erros, faça com que os desafios sejam uma motivação na vida da sua equipe.
Mostrar para o liderado que existem desafios e há possibilidade de superá-los é uma forma de motivá-los a seguir em frente, esquecer as diferenças com os colegas e se dedicar para alcançar. Vamos lá, galera! Vamos lá! Vai dar certo! Né? Então é isso. Você tem que estar motivado. Aquele desenho animado também, acho que não sei se falei aqui, do Pink e do cérebro, né? Ele sempre tem lá uma estratégia para dominar o mundo e sempre dá errado. Daí no final ele pergunta, o que você vai fazer? Vamos dominar o mundo, entendeu? Não deu certo ontem, hoje nós vamos de novo. Isso é liderar, querido. Eu marquei para o meu GC de multiplicar, não deu, vai, você sai, não deu certo, você começa de novo, marca outra data e assim vai. Isso é estar motivado, isso é querer ir para frente, isso é querer progredir. Nem sempre a gente vai acertar em tudo. Pode te faltar técnica, pode te faltar jeito para fazer, pode te faltar ferramenta, só não pode te faltar motivação. Só isso que não pode te faltar. Então, o líder precisa estar motivado. E para finalizar, que o meu tempo já está acabando, liderando com exemplo, é bem curtinho aqui. A Bíblia nos ensina que o líder deve ser o exemplo dos liderados. O pastor deve ser o exemplo para o rebanho. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Pedro, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que é ânimo pronto? Cara motivado. Bora lá, vamos lá, galera, vamos lá, povo, acorda de manhã, né? Motivado. Nem como tendo domínio e soberania de Deus, mas o quê? Servindo de exemplo ao rebanho. As pessoas não vão chegar num lugar que você não quer ir também. Antigamente o líder ficava apontando, né? Vai para lá, vai para cá, vai ali, vai aqui. Agora você tem que ir, queridão. Vai que as pessoas vão te seguir, vai, se motiva, põe meta, vamos lá, vamos junto e tal, e anda junto. O líder anda junto. O líder ensina o caminho junto. Né? O líder mostra onde o cara precisa ir, o que ele precisa fazer, mas junto. É aquela máxima, acho que é grega, se eu não me engano, que diz assim, na tua relação com o teu liderado, né? Você quer ensinar algo para ele, na tua relação com o teu liderado. É os gregos que faziam isso. É um filósofo, eu não lembro qual, mas você já deve ter ouvido. Na primeira vez eu faço, você me olha, ok? Primeira vez eu faço, você olha. Na segunda vez você faz, eu olho e vou corrigir, e vou ali te ajudar. Deixa eu ver se é isso. Não, na segunda vez eu faço, você me ajuda, isso. Eu continuo fazendo. Eu faço e você me ajuda. Primeira vez você só olhou. Na segunda vez eu vou fazer e você vai me ajudar. Na terceira vez, você vai fazer e eu vou te ajudar. E depois você vai fazer e eu vou olhar. Então você ensina com exemplo. Você ensina com ação, com atitude, demonstrando como faz. Então é muito importante isso. As pessoas vão fazer com segurança, as pessoas vão ficar seguros, né? Então o líder precisa ser exemplo em tudo. O pessoal chega atrasado na célula. E o líder no Tadel? Né? Mas é verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? É. Mas vocês são uma bênção. Mas não é aqui, eu estou falando do Tadel da Shalom. Da Igreja Batista Shalom, ele não é o nosso. Porque o nosso aqui é só todo mundo no horário. Né? Então o que é? Aqui na célula, o povo só reclama da célula. Aí um dia vem um cara do teu GC no Tadel, você está reclamando de tudo que tem no Tadel. Então, querido, a liderança se exerce com exemplo. A liderança se exerce com exemplo. Eu insisto em falar nas aulas, em mensagem, uma frase dos puritanos do século 21. Século 21 não, né? Não tem mais os puritanos do século 21. Do século 16 ou 17, que diz assim: o que você é,
Fala mais alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então, é o exemplo. Né? As palavras convencem e o exemplo arrasta. Você entendeu? O líder, ele dá o exemplo. Quer um GC melhor? Seja você o referencial de um GC melhor. Quer um grupo de liderados melhor no teu departamento da empresa? Seja você o referencial de melhoria. Se você vem da reunião com o teu chefe reclamando do teu chefe, o teu liderado sai da reunião com você reclamando de você. Se você é leal ao teu líder, o teu liderado lê isso. Se você não é, ele lê isso também. É igual. Um processo que vai acontecendo em cadeia. Então, o pastoreio e a liderança se exerce com exemplo. Sempre a melhor forma de ensinar é mostrar na prática o que deve ser feito, né? Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre a Epístola de Pedro, diz: o presbítero, que é o líder, né? Presbítero é líder maduro, quem não está matriculado ainda na IDM, né? Vai fazer ano que vem, é líder maduro. Deve ser um exemplo para a igreja e não um ditador na igreja. Deve andar na frente do rebanho como modelo. Então o líder anda na frente. Vai fazer um evento, o líder é o primeiro que está lá. Vamos lá, churrasco de manhã. Churrasco de manhã lá como é que é? O pessoal gosta ali no Lago Azul. Fica 3 dias discutindo quem que vai lá segurar a churrasqueira, né? Eu estou entendendo que é o líder, pô. Lógico. É o primeiro, é o exemplo, é o que vai na frente, né? Aí passa uma semana a gente só ouvindo ali a organização no WhatsApp, a gente só, ó, já fica a dica aí, hashtag fica a dica, os pastores ficam tudo de olho nos WhatsApp aí, nos grupos, né? Então o líder vai na frente. O líder sempre tem que estar disposto, o líder sempre é aquele que diz, não, vamos lá, eu vou, deixa comigo. Alguém até pode se oferecer e o líder, a gente falou também que o líder não faz tudo. Se alguém se oferece, você como líder, você dá a oportunidade da pessoa também trabalhar, da pessoa também crescer. Mas se você notou que ninguém vai fazer, querido, você faz. Jesus entrou com 12 discípulos num sótão lá, num lugar reservado para uma ceia, e só tinha ele 12. E era comum, era prática da cultura judaica que se lavasse os pés antes da refeição. Geralmente quem lavava os pés era a pessoa, o empregado, como é que vamos dizer na linguagem da obra, o sabugo, né? Aquele empregado o mais ralé ali, né? Digamos, do mais baixo grau ali da hierarquia. E todo mundo fica olhando um para o outro, quem que vai lavar? Eu não vou fazer tal. Jesus, com o exemplo da liderança servidora que nós falamos aqui, o que Jesus faz? Todo mundo fica quietinho. Sabe aquela situação que as pessoas se fingem de abajur ou não? Né? Fica assim, paradinho, ninguém se mexe, ninguém toma iniciativa. Jesus poderia dizer, vai você, né? Vai você, olha, você foi o último a chegar aqui no grupo, né? Quem foi o último a chegar no grupo dos discípulos? Você é o estagiário aqui, né? Vai você lá, estagiário, 8 horas da manhã pegar a churrasqueira, né? Não. O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus tirou a roupa dele, porque para lavar o pé dos outros precisava tirar a roupa, pegou uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar. Quando Jesus foi lavar, Pedro daí, né, agora, Pedro que era digamos assim, na hierarquia ali da apostólica, Pedro vinha logo abaixo de Jesus, né? Jesus era o CEO, Pedro era, sei lá, o diretor, superintendente, né? Aí Pedro, não, mestre, não, agora, queridão, você não se, né? Agora já era, tu vai ter que deixar eu lavar teu pé. Então o líder mostra com atitude, com exemplo. Você faz, os outros vão ver você fazendo, vão se inspirar em você fazendo, e um dia vão fazer também. Ah, mas isso é automático? Não, cara, às vezes você vai ter que fazer muitas vezes. E às vezes você vai falar assim, meu Deus, eu estou fazendo esse negócio sozinho, parece que não reflete em nada, mas reflete. Uma hora o pessoal pega, entendeu? Que nem Kombi velha, você vai empurrando, dando tranco, uma hora vai pegar. Né? Então você dá o exemplo. O pessoal sabe aí, ó. Eu boto lá, essa semana a nossa escala do setor laranja, sim ou não?
Sim ou não? Estão tudo meio morrendo aí. Ah, quem vai ficar no estacionamento? Ninguém fala, então beleza, eu vou lá. Quantas vezes eu fiquei ali? Mas pastor, você é o pastor da igreja, você fica no estacionamento, eu estou mostrando iniciativa, disposição, e que alguém tem que fazer o serviço. Se naquele dia ninguém fez, vou eu fazer. Aí o Valdir já veio falar para mim um dia, o pastor Adilson falou que o pastor não quer que os pastores fiquem lá. E tem razão, o pastor Adilson tem razão. Mas o líder, se ninguém for, o líder é o cara que vai. É isso que se espera de um líder e não outra coisa. É isso que se espera de um líder e não outra coisa. Se todo mundo ficar sentado, nada acontece. Deixa eu dizer algo para vocês para finalizar. Falta 1 minuto para eu entregar. O líder é aquele que se espera dele, que ele mude a circunstância. Porque deixa eu falar uma coisa para você, se for para as coisas ficar como estão, não precisa de líder. Se for para as coisas continuar do jeito que sempre estiveram, se for para a natureza levar as coisas, não precisa de líder. Não, deixa aí que a natureza leva, o vento para cá, o vento para lá, né? O vento dá uma soprada aqui, vai todo mundo para cá. Aí mudou o vento soprou para cá, aí não precisa de líder. Você entendeu? Precisa de líder, para que o líder tome iniciativa, para que ele faça, para que ele vá, para que ele motive, para que ele inspire as pessoas a fazer alguma coisa. E olha, a história, desde que o homem é homem, ela está repleta de exemplo, de líderes que mudaram circunstâncias, mudaram situações, que mudaram cenários. E não é à toa que é um dos assuntos mais estudados, mais debatidos em empresas, em faculdades, em igrejas. Todo ano vai ter N seminários, simpósios e grupos de estudo sobre liderança. Por quê? Um líder pode mudar um cenário, pode mudar uma situação. E é isso que se espera de um líder. Deus abençoe vocês. Então, semana que vem, o nosso último encontro, vamos fazer o DISC. E eu espero que seja bom. Eu aprendi com nós tínhamos lá, para finalizar, tínhamos lá numa empresa que eu trabalhava, um grupo de gestores, e às vezes a gente quebrava o pau lá, né, irmãos? Éramos em 4 gestores na empresa. Quem trabalha em empresa sabe que às vezes é meio comum isso, né? A gente quebrava o pau lá, aí o diretor da empresa contratava lá uma coach que vinha lá do Rio Grande do Sul, botava a gente no hotel lá e a gente tinha que sair em paz, né? As coisas que as empresas fazem. E eu aprendi, e ela era uma senhora, tinha 80 anos já. Eu acho, porque isso faz muito tempo, que ela até já faleceu, porque na época ela já tinha 80 e poucos anos, e depois eu fiquei sabendo que ela andou doente, mas ela me ensinou um negócio muito legal. Ao final do trabalho dela, a questão do feedback, né? Ao final do trabalho dela, ela se punha assim com as mãos abertas, para aquele grupo que ela estava fazendo o coach ali, o trabalho de gestão, e ela falava assim, olha, me falem, me dê um feedback se isso foi bom para vocês. E ela dizia assim, nunca esqueçam que um feedback é um presente. Então recebam sempre um feedback como um presente. Então eu não vou fazer isso agora, mas se você quiser depois, no final, falar que se essas 3 encontros foram bons para você, ou se você quiser fazer alguma crítica, faz o sanduíche, óbvio, primeiro, né? Elogia primeiro, nem que seja, sei lá, tua meia não é da cor da calça, né? É da cor da calça, não tá, faz um elogio, a camisa é bonita, sei lá, né? Mas se tiver uma crítica, faz lá o sanduíche, né? Mas se foi bom para você, que você possa nos dar um feedback para que a gente possa melhorar isso aí, tá bom? E terça-feira que vem nós estamos aqui, pastor Adilson.